Em 2011, uma equipe de mergulhadores da Ocean X foi ao Mar Báltico para mais uma expedição. Eles planejavam encontrar artefatos históricos valiosos, ou pelo menos bebidas alcoólicas de elite de navios afundados há muito tempo, e nem imaginavam que tropeçariam em algo muito mais importante. Quando os caçadores de tesouros ativaram o sonar a uma profundidade de 87 metros, encontraram um objeto estranho, bastante grande e arredondado, com bordas suaves e elementos de forma geométrica ideal a ângulos retos. Era evidente que a natureza dificilmente poderia criar algo assim. O disco de pedra ficou claramente visível. A mídia começou a chamá-lo de Millennium Falcon, porque sua forma se assemelhava a uma espaçonave de Star Wars. Será que os mergulhadores encontraram uma espaçonave alienígena afundada no fundo do Mar Báltico? Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Raimundo Filho. Se você é novo por aqui, aproveita e faça sua inscrição, pois toda semana temos vídeos super interessantes para você. Logo após retornarem da expedição, a equipe da Ocean X procurou o artista Hawk Buck e pediu para ele desenhar com mais clareza uma imagem borrada capturada pelo sonar. Até hoje, essa ilustração é considerada a mais próxima da realidade e é emocionante, mesmo que o desenho não transmita o quão grande é o objeto encontrado. Mas se você comparar seu tamanho com o de um ser humano, verá que essa coisa é simplesmente gigantesca. A largura do disco de pedra chega a 61 metros, enquanto o comprimento chega a 70 metros, como 3 quadras de tênis. Observando de perto, o bloco de pedra parece estar decorado com elementos que lembram rampas e escadas. Alguns ângulos da estrutura são retos e claramente iguais a 90 graus. O objeto possui formas geométricas surpreendentemente regulares, que não poderiam ter sido criados por acaso. Enquanto os mergulhadores mergulhavam até o fundo em direção ao objeto misterioso, o mergulhador Stephen Humbert ficou muito surpreso quando tocou a anomalia pela primeira vez com a mão. Afinal, assim que ele removeu a lama, a superfície se revelou completamente negra e ao toque parecia artificial e lisa como concreto. A equipe tirou novas fotos. Os mergulhadores quebraram uma pequena amostra da anomalia e encontraram pedras queimadas estranhamente dispersas próximos a ela. Uma saliência de rocha se dividia em duas partes perfeitamente iguais e havia listras estranhas no leito do mar. Se você olhar para tudo isso de cima, a imagem parece como se esse objeto colossal tivesse caído no mar, se chocado contra o fundo e deixado traços de sua queda. Os funcionários da Ocean X queriam encontrar pelo menos algo mais para ajudá-los a chegar mais perto de resolver o mistério por trás da anomalia do Mar Báltico e das novas evidências. No entanto, segundo eles, em um raio de 200 metros ao redor do disco de pedra, ocorreram interferências elétricas misteriosas e de repente os marcadores dos instrumentos e todos os equipamentos da equipe começaram a falhar. E isso encerrou a segunda expedição ao objeto. Novas imagens permitiram que os cientistas examinassem os ângulos retos da anomalia do Mar Báltico em detalhes, mas eles ainda estavam muito céticos. O arqueólogo Goran Ekberg observou que as descobertas realmente pareciam ter sido feitas por seres humanos ou por uma civilização extraterrestre mais avançada. No entanto, ele acrescentou que este não era o primeiro objeto no mundo que parecia artificial, mas na verdade era natural. Em 2018, durante a missão Icebreaker da NASA, os especialistas também se depararam com algo de formato geometricamente correto, que chamaram de iceberg perfeitamente retangular. No início, todos também ficaram perplexos sobre como ele poderia se formar tão uniformemente, mas rapidamente encontraram uma explicação científica. Este iceberg perfeito se parte como uma unha que cresce demais e racha em uma linha reta perfeita. Isso significa que a anomalia do Mar Báltico também deve seguir as leis da lógica. Além disso, na natureza, geralmente temos muitos exemplos de perfeição geométrica, como padrões de flocos de neve,
folhas de plantas e cristais de sal. Agora, observe esse padrão regular de grade hexagonal que os cientistas chamaram de Paleodictine. Ele foi encontrado em fósseis marinhos ao redor do mundo. Os cientistas ainda não sabem o que criou essas colmeias perfeitamente uniformes. Há sugestões de que poderia ser um animal semelhante a um verme que pode escavar buracos ou algo semelhante a uma esponja marinha que deixou uma impressão de seu corpo. Há 500 anos, Leonardo da Vinci fez um esboço terrivelmente semelhante ao padrão encontrado pelos cientistas. A criatura retratada ao lado parece sugerir que algum tipo de molusco está associado à colmeia. Enfim, há muitos exemplos de objetos geometricamente ideais podem se formar no fundo do mar. Os céticos acreditam que isso não deveria surpreender o público e sugerir que nem tudo que é perfeito é inexplicável, é necessariamente obra de mãos ou tentáculos alienígenas, ou qualquer coisa que eles tenham. Mas, e quanto a todas as outras peculiaridades da anomalia do Mar Báltico? Por exemplo, a pedra negra que se soltou do objeto parece ter passado por um tratamento em alta temperatura. Deve haver também alguma explicação para as misteriosas marcas da queda. No entanto, pesquisadores da Universidade de Estocolmo acreditam que a anomalia é uma formação natural preservada desde a era glacial. De acordo com suas suposições, um poderoso glacial cobria o território do Mar Báltico há vários milhares de anos. Com o aquecimento climático, começou a derreter, e as linhas claras resultaram da divisão da rocha, e as marcas acidentais no fundo do mar foram causadas pelo movimento do glacial. Após o derretimento, o glaciar estabeleceu as bases para a formação do Mar Báltico, com padrões rochosos incomuns no fundo. A amostra de rocha negra revelou ser basalto, que é essencialmente magma antigo solidificado. Portanto, o material parece ter sido processado em altas temperaturas. Essa hipótese tem apenas uma desvantagem, que é não explicar por que a tecnologia tende a enlouquecer nessa área. Você sabe, grandes pedras estão espalhadas por toda a cena, mas falhas estranhas ocorrem precisamente perto da anomalia do Mar Báltico. Como os cientistas não conseguem explicar todas as peculiaridades do mistério descoberto, até as teorias mais malucas podem se revelar verdadeiras. Aqueles que acreditam que a anomalia do Mar Báltico é feita pelo homem têm duas hipóteses. De acordo com a primeira, o disco de pedra é ainda uma nave espacial, mas a diferença é que ela pertence não a seres extraterrestres, mas ao terceiro Reich. Essa versão é baseada em um fato histórico real. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas frequentemente realizavam testes no Mar Báltico. A anomalia pode até ser um bunker nazista inteiro, que é impossível de entrar devido a um sistema de defesa bem elaborado e uma camada superior resistente. No entanto, se tivéssemos sucesso em entrar, provavelmente encontraríamos estudos de várias técnicas destinadas a desorientar navios inimigos. Um ex-oficial naval sueco mencionou que a tecnologia nazista era muito avançada para a época e que eles poderiam ter desenvolvido sistemas secretos que ainda não compreendemos completamente. A segunda hipótese sugere que a anomalia no Mar Báltico pode estar relacionada a algum projeto científico ou militar desconhecido realizado por uma potência mundial. Alguns especulam que pode ser uma instalação de pesquisa subaquática avançada ou até mesmo uma base submarina secreta. Essas teorias são alimentadas pelo fato de que a área é conhecida por atividades militares de pesquisas intensas. No entanto, até o momento, não há evidências concretas que comprovem essas hipóteses. Portanto, o mistério em torno da anomalia do Mar Báltico continua e mais pesquisas e explorações são necessárias para desvendá-lo completamente. O especialista em Segunda Guerra Mundial, Andres Ateles, acredita que a anomalia do Mar Báltico está de fato relacionado aos experimentos do Terceiro Reich. No entanto, não se trata de uma base, mas de uma base de plataforma para o dispositivo. Na verdade, esta é uma cabeça de ponte na superfície onde os dispositivos foram colocados para bloquear o movimento dos submarinos britânicos e russos nessa área. Hoje, essa arma disfarçada como um bloco subaquático desativa os equipamentos dos mergulhadores. No entanto, há apenas uma inconsistência aqui. Os cientistas encontraram seda nas rachaduras de fragmentos estudados,
que, como se descobriu que tem mais de 10 mil anos. Isso significa que a anomalia no Mar Báltico foi criada muito antes da Segunda Guerra Mundial, mas para esse período, a segunda hipótese é ideal. Seus defensores acreditam que a anomalia do Mar Báltico é um fragmento de estruturas feitas pela antiga civilização de Hiperbórea, como Atlântida. Essa cidade foi perdida há milhares de anos, mas, de acordo com o mapa do geógrafo flamengo Gerardus Mercator, que viveu no século XVI, Hiperbórea realmente existiu, aproximadamente onde o Polo Norte está localizado agora. De acordo com uma das versões mais prováveis, o continente desapareceu depois que um gigantesco asteroide caiu na Terra há cerca de 11 mil anos. Devido ao fato de que o impacto ocorreu em um ângulo agudo, o eixo da Terra se desviou em até 15 graus. Isso levou a um tsunami gigantesco. Uma onda colossal poderia ter inundado Hiperbórea e carregado os fragmentos de sua construção em direção ao atual Mar Báltico. Ainda há uma pequena lacuna nessa narrativa suave. Atlântida e Hiperbórea são consideradas civilizações míticas, porque sua existência é confirmada apenas por referências em fontes antigas, nas quais os cientistas modernos não confiam muito. No entanto, mergulhadores descobriram outra cidade submersa, cuja existência foi comprovada e que se assemelha fortemente à anomalia do Mar Báltico. Em 1985, o mergulhador japonês Kyriakiro Arataki desceu até o fundo do oceano próximo à pequena ilha japonesa de Yonokuni, a apenas 5 metros de profundidade. Kyriakiro sentiu como se estivesse em algum tipo de mundo paralelo. Havia uma cidade real ao seu redor, como um castelo, uma ponte, quase 5 templos, um prédio parecido com um estádio, uma plataforma de dança, uma piscina e até uma rocha em forma de tartaruga e uma pirâmide. Essas ruínas subaquáticas ocupavam uma área que caberia 3 campos de futebol americano. Além disso, nas cavernas subaquáticas mais próximas, estalactites foram encontradas, o que aparentemente afundou justamente com essa cidade misteriosa. Os cientistas examinaram esses depósitos minerais para determinar sua idade, pois isso poderia lançar luz sobre a idade das ruínas. Assim, descobriu-se que a cidade foi construída há pelo menos 5 mil anos. No entanto, Chiruaki Slee, um professor de geologia, acredita que essa estrutura de pedra é ainda muito mais antiga. Ele determinou que o afundamento das chamadas terraços de estrutura ocorreu no final da última era glacial, o que significa cerca de 10 mil anos atrás. Nesse caso, a idade da pirâmide de Yonoguni e de todas as estruturas da cidade é 2 vezes mais antigas do que as pirâmides egípcias. Essa Atlântida japonesa tem muito mais em comum com a anomalia do Mar Báltico, pois sua estrutura também contém elementos geometricamente corretos. Algumas saliências do design de Yonoguni são cortadas em ângulos perfeitamente retos. É suspeito que nossos ancestrais distantes pudessem alcançar tal efeito sem a tecnologia moderna. E você, no que vai acreditar? Mas novamente, alguns céticos começaram a argumentar que essa construção, que se assemelha a uma cidade antiga, também foi criada acidentalmente pela natureza. Pode uma coisa dessa? Assim como as descobertas do Mar Báltico. Alguns cientistas acreditam que os ângulos perfeitamente retos foram criados pelo movimento tectônico normal. Foi essa a interpretação que o professor de matemática Robert Schoch tinha certeza antes de conhecer Kimura, que foi o primeiro a encontrar as ruínas no fundo do mar. O mergulhador tinha muitas fotos que provavelmente o contrariam. Em primeiro lugar, ao fato de que há traços de processamentos e esculturas nos blocos de pedra. Em segundo lugar, em algum deles ainda existem inscrições rochosas indecifráveis. E mais importante, as silhuetas claramente delineadas das escadas de uma pirâmide de Yonoguni dificilmente poderiam ter surgido por conta própria. Além disso, como se descobriu, o resto das estruturas estavam interligadas por estradas e canais de água. Isso indica que a inteligência humana e bons conhecimentos de engenharia estavam envolvidos na criação de tais estruturas gigantescas. É provável que nossos antigos ancestrais fossem muito mais inteligentes do que pensávamos, e por isso eles poderiam construir complexos como Yonoguni e a anomalia no Mar Báltico. Desastres naturais são os culpados por eles terem acabado no fundo do mar. À primeira vista, essa opção é a mais plausível,
Mas novamente há um ponto crucial. O estudo de uma amostra de pedra retirada na anomalia do Mar Báltico mostrou que ela pode ter uma origem extraterrestre. O geólogo israelense Steve Weiner afirmou que, além do basalto, geotita e limonita foram encontradas em uma amostra da pedra da anomalia do Mar Báltico, bem como metais que não ocorrem na natureza e provavelmente têm origem meteorítica. Os elementos cósmicos na composição da rocha poderiam ter um campo magnético poderoso, o que explica por que os equipamentos dos mergulhadores sempre falham ao seu redor. Mas, como se constatou, as coisas estranhas que a Ocean X notou durante a expedição não pararam por aí. Por cerca de um mês, mergulhadores no Mar Báltico, todos os membros da equipe da Ocean X experimentaram enxaquecas e febres. Segundo os próprios pesquisadores, eles se sentiram como se estivessem sendo aquecidos em um micro-ondas gigante. Além disso, ainda não há explicação para o motivo pelo qual os pesquisadores receberam ordens para interromper sua missão após apenas 2 mergulhos. Parece que alguém está tentando acabar forçadamente com essa história. O governo proibiu oficialmente mergulhadores experientes de mergulhar nessa área. Por que será? Parece que as autoridades sabem algo e que querem esconder isso do público. É improvável que eles façam tanto alarde sobre uma simples formação natural. Você não acha? Além disso, há rumores de que os alienígenas têm equipado suas bases secretas subaquáticas para observar as pessoas há bastante tempo. Por exemplo, David Fravor, um ex-piloto do caça da Marinha dos Estados Unidos, durante um voo de treinamento rotineiro sobre o Oceano Pacífico em 2004, notou um dispositivo estranho no ar que pairava acima das ondas. Ele tinha uma forma perfeitamente arredondada e parecia um tic-tac de 12 metros de comprimento. Fravor afirma que ao notar seu caça, o objeto começou a se comportar de forma agressiva, mudou abruptamente de altitude e desapareceu se movendo de forma muito errática. O mais importante, aquele gigantesco tic-tac bloqueava o radar. Foi assim que a anomalia do Mar Báltico agiu com o equipamento dos mergulhadores. No mesmo Oceano Pacífico, a tripulação de um submarino militar russo já notou 6 objetos desconhecidos no sonar, movendo-se a uma velocidade incrível de mais de 425 km por hora. E quando o submarino emergiu urgentemente, os objetos desconhecidos escaparam incrivelmente rápido das águas submersas e desapareceram no céu. Parece que o mundo subaquático é o local mais conveniente para uma base alienígena secreta, pois a maior parte das profundezas oceânicas ainda permanece inexplorada. Mesmo no Mar Báltico, a anomalia não é o primeiro objeto estranho e inexplicável associado a alienígenas. Não muito longe de uma base alienígena comum, a ilha de Gotland, aqui foram encontrados nada menos que 3.600 pedras com vários entalhes e até cortes. O que é ainda mais estranho é que os cientistas datam essas pedras por volta de 3.600 anos antes de Cristo. Assim como no caso da anomalia do Mar Báltico, os geólogos ainda não conseguem explicar a sua origem, mas isso nem é tão importante quanto ao propósito dos desenhos nas pedras. Estudos mostram que os cortes perfeitamente uniformes nelas não são paralelos, mas estão orientados em várias direções, como se apontassem para algo. Goro Heinrich, doutor em astronomia, acredita que as pedras retratam objetos celestes. Ele sugeriu que algumas marcas nas pedras indicam a localização da Lua, outras mostram o Sol e o restante provavelmente tem algo a ver com planetas, estrelas e constelações. Aquele que criou essa série de desenhos preservou informações sobre os períodos da Lua cheia, bem como os solstícios de verão e inverno. Na verdade, essas pedras são calendários astronômicos e a ilha em si pode ser um enorme observatório. É improvável que nossos ancestrais precisassem compreender o céu noturno com tanto detalhe, pois naquela época eles só podiam realizar trabalhos manuais e a agricultura básica. Mas uma civilização extraterrestre que tinha sua própria base secreta nas proximidades poderia utilizar as informações sobre a localização dos corpos celestes. Enquanto defensores de várias teorias estão falando sobre OVNIs,
nazistas e maravilhas naturais, os cientistas chamaram a atenção para outra característica da anomalia do Mar Báltico. Em uma das pedras, os mergulhadores encontraram a distinta silhueta de um triângulo com um buraco no centro, que foi esculpido na superfície. E se isso for uma pista ou um símbolo importante que nos ajudará a compreender a verdadeira origem do disco de pedra? Agora, depois de tudo que eu falei para você, eu quero saber sua opinião, saber o que você acha de tudo isso. Meu nome é Raimundo Filho, te vejo no próximo vídeo. Tchau!